É enchente no sul do Brasil, seca e incêndios em fazendas no centro-norte do país, enfim, problema de ordem climática é o que não falta. E isso tem tirado o sossego do produtor rural. Mais do que isso, aquele que financiou a sua safra junto aos bancos, esse aí está mais endividado do que nunca, né? Essas instituições financeiras, elas não estão nem aí para as questões climáticas do tempo. Elas emprestaram o dinheiro e o querem de volta. Mas na hora de fazer acordos, de pedir, por exemplo, uma prorrogação do prazo, em virtude da quebra de safra ou mesmo de queda no preço das commodities, muitas vezes os juros da renegociação são altíssimos e a dívida vira aquela bola de neve, né? Diante disso vem a pergunta, dá para minimizar o problema alongando e prorrogando as dívidas rurais sem pagar muitos juros? O que diz a lei? Bom, hoje eu recebo ao vivo aqui no estúdio o advogado Rafael Armênio. Ele é especialista em direito rural, formado há cerca de 20 anos e com uma vasta experiência no agronegócio. O doutor Rafael vem lá da minha querida Ribeirão Preto, né, terra de grandes produtores rurais, para nos ajudar a entender melhor essa questão, né? Doutor, muito bom dia, obrigado pela visita. Bom dia, Mauro, eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui no canal Rural, Giro do Boi, falando para tantos milhares de produtores de todo o Brasil. Obrigado mesmo. Pois é, e você vem justamente de uma terra de grandes produtores rurais, minha querida Ribeirão Preto. E eu sei que lá, aquelas fazendas da região Canavial, fazenda de gado, pegaram fogo. O senhor deve estar passando, o escritório deve estar lotado lá de cliente pedindo um socorro. Não só na região de Ribeirão Preto, né? Mas Brasil afora. Na verdade, esses incêndios sufocaram todos nós lá, né, rapaz? Haja fumaça, meu Deus do céu. Mas o prejuízo para os produtores rurais, de modo geral, foi inestimável, tem sido até hoje. E como você bem falou, os bancos, eles querem receber a todo custo, né, o que foi emprestado. E a situação realmente está muito difícil. Nós estamos num movimento, eu costumo dizer que nós estamos num movimento de levar informação para o máximo de produtores rurais possíveis, e esse é um canal extraordinário para isso, porque os produtores rurais, 80% a 90% não sabem dos seus direitos. E aí é onde a situação se complica cada vez mais diante do que o gerente passa para eles. Gerente do banco. Conta bancária, exatamente. Entendi. Bom, nunca o Brasil foi tão visado como nos últimos tempos, né? Tamanha sua importância em garantir segurança alimentar para todo mundo, né, doutor? Exatamente. E a maioria dessas safras é tudo financiada da gente aqui. Produzir alimento no Brasil com safra financiada está sendo algo arriscado hoje? Na verdade, sempre foi, né? Somente quem tem capital próprio que consegue passar por essas... Pouca gente tem essa grana, né? Poucas pessoas, são os grandes, né? Exato. Mas sempre foi arriscado, mas é a forma como o produtor rural tem para poder viabilizar a sua atividade rural. E assim, de fato é arriscado, mas é necessário. E é por isso que a lei está aí para garantir aos produtores rurais os seus direitos, no sentido de conseguir prorrogar e alongar as suas dívidas quando ocorre uma quebra de safra, quando ocorre um incêndio, como aconteceu em todo o Brasil. Ou enchente lá no Rio Grande do Sul. Ou enchente no Rio Grande do Sul. A situação da enchente foi realmente muito triste. Eu, não só como advogado, mas como cidadão, estou muito decepcionado com o governo, de modo geral, o governo federal, porque fez vista grossa realmente para a situação dos gaúchos, né? A situação deles foi realmente muito triste. E eu acho que o tratamento deveria ter sido muito diferente para esse pessoal. Mas enfim, voltando à sua pergunta, é arriscado, mas é necessário o financiamento rural. E é tão necessário porque o produtor rural são pessoas simples, são pessoas que dedicam as suas vidas, da sua família, para o trabalho, para poder alimentar, né, toda a sociedade. E é por isso que a legislação, a Constituição Federal, tem as garantias que traz para os produtores rurais os seus direitos. O problema é que eles não sabem dos seus direitos. Então estamos aqui para isso, para levar informação para toda essa gente. Quais são os direitos dos produtores rurais do Brasil que passaram por alguma tragédia, seja ela de ordem climática, como é o caso dessas imagens que vocês estão vendo do Rio Grande do Sul, como é o caso dessas queimadas, quase 3 milhões de hectares foram dizimados aqui no Brasil nessa última temporada de estiagem, doutor. E outra coisa, preço de commodity, né? Preço de commodity também
Qual é o direito do produtor rural? O que ele deve fazer diante de uma situação como essa? Nós temos alguns perfis de produtores, né? No sentido de que aqueles que têm dívidas que ainda vão vencer, tem os produtores que as dívidas já venceram. Então, para cada um deles nós temos algumas situações que nós temos que levar em consideração. Para as pessoas, para os produtores que estão com as dívidas a vencer, a orientação, inclusive, fica aí já a dica para você, produtor rural, não deixe chegar próximo do vencimento sem antes tomar as providências devidas, né? Procure um profissional especializado no agro, especializado em direito bancário, direito do crédito rural, de modo que você imediatamente faça um laudo. Esse laudo é imprescindível para que você possa preservar os seus direitos. Esse laudo ele é um laudo de perda, seja perda de safra, perda de produtividade de modo geral, queda do preço do gado. Então tem profissionais habilitados que fazem esse laudo pericial, de modo que nós, junto com outro laudo, são 2 laudos no total, um laudo de perda e um laudo de capacidade real de pagamento, uma capacidade nova em que o produtor vai ter diante da sua situação atual. Com esses 2 laudos, nós, como advogados, temos que protocolar junto ao banco, administrativamente, um pedido de prorrogação e alongamento desse custeio rural, de modo geral, dando a ele a oportunidade de alongar essa dívida ou até mesmo obter carências, viu, Mauro? Existem a lei, a jurisprudência são decisões dos tribunais, né? Que garante ao produtor rural não só uma carência de 1, 2, 3 anos, dependendo da sua real capacidade de pagamento, como também alongar essa dívida para 5, 10, 15 anos. E existem situações que são muito importantes no sentido de que esses produtores que às vezes perderam a safra ou tiveram a queda de preço, eu vi ontem uma reportagem, inclusive, de gados por conta de uma estiagem que teve, gados caídos no chão, assim, mortos, né? Então é uma tragédia que está acontecendo dia após dia e essas pessoas elas têm que se prontificar, agilizar para que a gente consiga não só alongar e prorrogar essa capacidade de pagamento, como também, em alguns casos, obter novo crédito. Porque esse produtor rural... Ele precisa continuar produzindo. Ele precisa continuar produzindo. E de onde ele vai tirar a sua renda, o seu capital para poder investir novamente? Então, muitas das vezes a gente monta um cenário, o perito financeiro vai fazer um laudo específico mostrando como ficou a sua situação diante da quebra de safra ou da queda do preço. Como que vai ser daqui para frente? Quanto tempo você precisa de carência, mas nesse período de carência, você precisa também de um novo crédito? Então, tudo isso vai entrar nesse laudo financeiro, junto com o laudo de perda. E aí que está. O profissional especialista na área ele vai conseguir uma capacidade maior de desenvolver fundamentações jurídicas capazes de, não conseguindo administrativamente junto aos bancos, que seja, portanto, judicialmente. O único ponto que eu ressalto, como eu disse no começo, tem que protocolar, fazer os laudos e protocolar o pedido administrativo antes dos vencimentos. Posterior aos vencimentos, já fica mais difícil. A situação fica difícil para alongar e prorrogar. E eu queria fazer um gancho rapidamente, até para não ficar tão cansativo essa informação, mas existe uma diferença muito grande entre renegociação, que é o termo que os gerentes geralmente usam, para alongamento e prorrogação. Muitos gerentes usam o termo alongamento e prorrogação para encobrir uma renegociação. E nessas renegociações em que o gerente faz com o nome de prorrogação e alongamento, eles embutem juros acima do que é permitido pro produtor rural. Juro em cima de juro. E mais ou menos isso. Rapaz, e assim, a legislação garante ao produtor rural que tudo que é voltado a custeio do campo rural, ele tem que ser juros de 12% ao ano, juros remuneratórios, e juros moratórios, que são aqueles de inadimplência após o vencimento de parcela, de 1% ao ano. E o que nós temos visto aí na maioria das renegociações são os gerentes, os bancos colocando juros de 12, 18, 22 ou até mais de 30% ao ano. Você está brincando. Mas de forma mascarada. E assim, muitas das vezes o produtor chega no gerente e fala, eu preciso renegociar, eu preciso de 2 anos de carência, eu não tenho como
continuar minha atividade. O gerente fala, eu consigo te ajudar. O senhor orienta, por exemplo, ninguém está dizendo aqui, ninguém está aqui não vai pagar a sua dívida, né? Quem dera se nós fôssemos Estados Unidos. Sabe esse furacão que passou agora lá na Flórida? Sabe como é que funciona nos Estados Unidos? Se quebrar alguma safra de um produtor rural americano, sabe o que o governo faz? Ele anistia o produtor e empresta uma nova grana para a próxima safra dele. É mais ou menos assim o norte-americano. Aqui no Brasil, enchente, queimou, problema é seu. Você me deve, eu vou tomar sua fazenda, tomar seu carro, seu caminhão, vou tomar tudo, sua conta bancária e não vou te emprestar mais nada enquanto você não pagar e não renegociar. Está me falando em 30%. O senhor orienta esse produtor que está me assistindo agora, a hora que for renegociar sua dívida, ele ir lá junto com o advogado, que entenda no assunto? Com toda certeza. Porque senão o gerente pode passar a perna nele. Não é que o gerente pode passar, o gerente, assim, com todo respeito aos gerentes, claro, obviamente, claro, né? Mas o gerente bancário, ele tem metas internas, ele tem metas bancárias. E ele tem umas limitações, obviamente, porque ele trabalha para o banco, ele precisa preservar os direitos do banco. Uhum. E por isso os produtores rurais, eles têm os gerentes bancários como sendo um grande amigo mesmo, um aliado, porque é com o gerente que ele lida todos os dias. É verdade. O gerente é mais um psicólogo até mesmo, além do que um amigo e um gerente de banco, né? Uhum. E aí nessas horas, eu não culpo os gerentes, obviamente, mas o produtor rural, por falta de informação e por não estar acompanhado de um profissional capacitado, ele acaba entendendo que aquilo que o gerente passa para ele é verdade, é só aquilo e não tem mais nada além. E não é bem por aí, a legislação garante, né, aos produtores rurais. Tem uma súmula do STJ 298 que ela fala assim, em outras palavras, mas ela fala que o banco ele não tem a faculdade, quando há um produtor rural com dificuldade financeira, o banco não tem a faculdade de prorrogar ou não a sua dívida. Se estão demonstrados por laudo de perda e laudo financeiro a nova capacidade de pagamento desse produtor rural, o banco não tem a faculdade. Obviamente, desde que preenchidos os requisitos. O banco tem que aceitar. Justamente porque existe uma função social muito grande. É produção de alimento. Que preserva exatamente os princípios do produtor rural. É. Exatamente. Então, assim, o que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o governo federal, ele deveria ter tido uma atitude muito diferente, assim como nos Estados Unidos, né? O pessoal do Rio Grande do Sul, todos os gaúchos, um abraço para todos os gaúchos. Eu realmente fiquei muito emocionado com toda a situação que aconteceu por lá. E eu entendo que o governo federal deveria ter tido um olhar diferente para os gaúchos, anistiando as suas dívidas e inclusive dando incentivos, não só incentivos fiscais, mas dando novos créditos para que esse pessoal pudesse se restabelecer. Porque a situação realmente lá, todos que eu atendo, é muito drástica, infelizmente. É verdade, é verdade. Bom, no caso de alienação fiduciária também e hipoteca, como é que a gente procederia, doutor? Meu amigo. Alienação fiduciária e hipoteca também é mais uma informação muito importante para levar para os produtores rurais que às vezes não sabem a gravidade. Vou começar falando pela alienação fiduciária. É um instituto que dá ao credor, que é o banco, cooperativas, enfim, instituições financeiras em geral, uma facilidade de recebimento do seu crédito. Né? A alienação Rapidez, né? A alienação fiduciária, há poucos anos, ela não depende mais do crivo do Poder Judiciário. Basta uma notificação, olha isso, Mauro, basta uma notificação do cartório dando 15 dias de prazo para que o produtor rural, o devedor, de modo geral, que tem uma cláusula de alienação fiduciária, pague a sua dívida na integralidade sob pena de, passados os 15 dias e não pago, e não entrar com uma ação anulatória, literalmente ele perde a propriedade. Meu Deus. Não vai alienar, pelo amor de Deus, hipotecar a sua fazenda. Imediatamente após os 15 dias, automaticamente consolida a propriedade para o banco e você já perdeu a sua propriedade. Então, assim, eu tenho inclusive ações agora que nós estamos entrando essa semana com clientes que me procuraram essa semana, que estamos no prazo de 15 dias dessa notificação e não tem condições nenhuma de pagar. Nós estamos entrando com as ações anulatórias para poder conseguir uma liminar que suspenda os efeitos desta cláusula. Então, assim, você falou, não façam alienação fiduciária, o produtor não tem opção.
Porque quando ele vai renegociar com o gerente fala, eu te Ele tem que dar empresto, garantia. eu te empresto, só que eu vou subir seu juro para 18% e eu vou pôr uma alienação fiduciária. Ah, não, eu não posso colocar Ele minha não terra. consegue, Mas ele não não tem consegue. opção, meu Não amigo. tem opção. Tem opção. Então o gerente Ou vai ele ou vai, vai tipo colocar, ele vai emprestar, e muitas das vezes são recursos livres, né? Ou melhor, são recursos destinados pelo governo, mas o banco vira e fala, não, mas eu não tenho mais esses recursos, eu tenho os recursos livres agora, que são juros acima dos 12%, mas eu tenho que pôr uma alienação ou tenho que pôr uma hipoteca. A hipoteca tem, em novembro de 2023, também passou a ter a efetividade de uma execução extrajudicial, assim como a alienação fiduciária. Existem muitas pessoas que não sabem disso, né? Logicamente que existe uma exceção na lei em relação à hipoteca para o agronegócio. Mas existem possibilidades de que até mesmo negócios do agronegócio possa ter essa execução extrajudicial com hipoteca. É uma situação muito complicada, é importante que você, produtor, saiba. Tome a iniciativa, recebeu a notificação, não espere 5, 10 dias. Não deixe vencer, parcela. Tome iniciativa imediata de entrar com uma ação, procurar um advogado para poder adotar as medidas urgentes e necessárias em relação à alienação fiduciária. Bom, então recapitulando tudo isso que eu conversei com o Dr. Rafael Armênio, que veio lá da minha querida Ribeirão Preto, bater um papo e explicar para vocês de todo o Brasil lá os seus direitos, o que se deve fazer para você não ser pego de calça curta, tá? Vai fazer uma renegociação, você teve algum problema de quebra de safra por fogo, por chuva, por isso, por aquilo, procure um advogado. Procura, não vai lá sozinho no banco, o gerente do banco pode muitas vezes fazer... Não assine nada sem ler direitinho, sem entender o que você está assinando. Para isso, só esses caras aqui que vão poder te ajudar. Nem eu mesmo entendo esse trem, entendeu? Doutor, olha isso aqui que o gerente quer que eu assine aqui. Tá certo? Faço, não faço. E dessa forma, quem está com dívida agora, procure um escritório especializado. No caso, é o escritório Armênio Advocacia lá de Ribeirão. Mas tem vários escritórios maravilhosos espalhados pelo Brasil, né, de grandes profissionais da área jurídica, do agronegócio, que pode te ajudar. Vai lá, depois você vai junto com o advogado no banco, você consegue alongar essa dívida, você consegue perder de vista, como a gente costuma falar, você consegue um novo dinheirinho para poder fazer a sua próxima safra, né? E assim vai, e vai tocando a vida. Existem clientes, cuidado, Mauro, desculpa te interromper, mas existem clientes que nós já conseguimos alongar as suas dívidas para mais de 15 anos. Aí, ó. Né? Não sei se vocês estão percebendo, mas tem muitas empresas, muitos produtores que estão abrindo recuperação judicial pelo país afora. Né? A recuperação judicial, para mim, assim, ao extremo, realmente quando não há mais solução. Então, alongamento e prorrogação com base em Constituição Federal, com base no Manual do Crédito Rural. Se o banco nega, e tem que ser feito esse pedido de forma correta, né? Inclusive eu estou vendo empresas lá em Minas Gerais, que são consultorias, que estão fazendo os laudos de perda e de capacidade de pagamento, porém, na hora de fazer o pedido administrativo para o banco, já está falando em dar uma entrada para o banco de 200 mil, 600 mil, e aí o cara fala, não, mas peraí, eu não queria dar essa entrada. E aí a consultoria que fez aquele serviço, parece não ser, rapaz, a impressão que eu tenho é que está meio que aliciado ali com o banco. Né? Esse é meu medo. É uma impressão que eu tenho, porque como você vai fazer um pedido oferecendo uma entrada de 500 mil reais se o produtor não tem condições? Eu estou com um caso desse que tem simplesmente 24 contratos de custeio rural com renegociações que o cara precisa fazer o alongamento, a prorrogação, e tem pedidos como esse. Eu costumo sempre falar aqui no Giro do Boi, além de você procurar, para você produzir alimento, o seu veterinário, o seu agrônomo, o seu zootecnista, vai lá, chama o seu contador para tomar um café com ele, vê se está tudo certo a área contábil do seu negócio, chame o seu advogado para prosear um pouco. Doutor, vamos tomar um cafezinho ali? Vamos prosear um pouquinho? Como é que está a nossa vida? O que o senhor pode me falar? Vai conversando com esses profissionais aí, não vai fazer nada sem antes consultar um profissional, tá bom? É uma advocacia preventiva, né? Que é muito mais barata do que a curativa, depois que a vaca já foi pro brejo, né? Muito obrigado pela visita. Eu que agradeço, meu amigo. Doutor Rafael Armênio, veio lá de Ribeirão Preto, só prosear com a gente aqui. Muito obrigado mesmo pela visita. Eu que agradeço. Um abraço para todos os produtores rurais.